Enfim, a gente se vira como pode. Mas Acorda às 6, vai pra academia, lê um livro, depois vem trabalhar. Isso aí. E essa é a nossa vida. Isso aí. Desde os 12 anos de idade. Eu comprei uma prancha, nunca mais vou me esquecer. Eu era criança. E era plataforma de Tramandaí. Mas eu não sabia nem que tinha que passar parafina em cima daquilo ali. Um marzão lá atrás. Eu sabia nadar, sempre soube. Começa hoje a segunda temporada do Café com o Diretor aqui na Multimóvel. E que prometo apresentar para vocês muitas histórias lindas de corretores de sucesso. E não tinha como não ser com a Tatiana. Hoje tá aqui, Tati. Quero muito te entrevistar. Afinal, a gente tá sempre na correria, trabalhando junto, atendendo junto. E a gente às vezes esquece de falar um pouco das nossas vidas. Então eu queria saber um pouco mais de ti, Tati. Queria saber há quanto tempo você é corretora de imóveis? Sou corretora de imóveis há 14 anos. 14 anos. 14 anos já. E parece que foi ontem ou já faz tempo, assim? Nossa, não parece que foi ontem, faz tempo. Tem algumas histórias, Tati? Tenho muitas histórias. Tu imagina que quando eu virei corretora de imóveis, eu era executiva de operadora de telefonia. Naquela época, a gente já tinha uma missão de convencer as empresas a trocar o número de telefone e não existia portabilidade. Então, tu tinha que ser muito bom na habilidade de convencimento. Uma empresa que tinha um número há 40 anos não era assim para chegar e trocar para uma empresa nova que chegou na cidade. Então, nós tínhamos muitos desafios. E eu me recordo que eu atendi uma construtora bem famosa aqui em Porto Alegre. E eles me diziam, Tati, por que tu não vira corretora de imóveis? Tu tem todo o perfil, tu é assim, tu é assado. Tá aqui te incomodando com o link que caiu, ativando isso, aquilo, aquele outro, problema de conta. Aí eu disse assim, cara, e eu pensava, né? E a minha carteira assinada, como é que vai ficar? Eu era pegada naquele negócio da carteira. Na segurança, no caso, claro, né? E eu tinha um belo de um salário. Isso aí, não tô falando pra ti, nos anos 2000. Sim. Né? Nos anos 2000. Hoje a nossa profissão, ela é uma profissão que nos exige, ela é uma profissão que nos estressa bastante, porque as pessoas vê as coisas bonitas que a gente mostra, os vídeos e tal, mas eles não sabem o quanto a gente caminhou para chegar até aqui. Por detrás das câmeras. Por né, os bastidores os e os estresses que tem até chegar no dia da assinatura e aquela pressão, aquele calor. Então eu tomava essa pressão e aquele calor de uma outra forma, com metas. Era multinacional, a gente tinha metas a cumprir, eu graças a Deus sempre atingi todas. Só que meu fator de estresse subia muito lá, né? Porque eu tinha muitas responsabilidades, eram empresas grandes sob o meu comando. Então caiu uma farmácia famosa da vida aí, me ligava o dono dizia assim, eu quero em 5 minutos tudo funcionando. Só que ele não entendia que eu era do comercial. Isso era a parte técnica, mas eu tinha que resolver. Então eu fui me estressando muito. Saí de férias, fui pra praia. E cheguei na praia, liguei para a imobiliária, naquela época tinha ainda que levar as TVs, aquelas TVs grandes que a gente tinha filho pequeno para ligar videogame e tal, e me entra um corretor litoral, 6 horas da tarde, e eu sempre fui a louca do trabalho, eu tava lá com o notebook aberto em cima da mesa, trabalhando de férias, meu primeiro dia de férias ali, né, ligado. E aí eu disse, tu podia trazer minha TV que tá lá no carro e tal, para cima, não sei o quê. Aí ele disse assim, tu não é fulana, tu é a Tati? Eu digo, sou a Tati. Eu sou fulano, sou sobrinho da amiga da tua tia, Lanana, tu lembra? Eu digo, claro, lembro. Ele, o que tu tá fazendo? Eu digo, eu tô trabalhando. Sim, mas tu não me disse que tava de férias, que tu chegou de férias e tu. Como é que tu tá trabalhando? Aí ele disse assim, pois é, tu sabe que eu sou aqui, sou corretor, tenho tantos terrenos, a minha mãe tô construindo uma casa, minha esposa tô construindo um salão de beleza, e eu aqui só pensando, eu digo, olha só, o cara de bermuda, uma sandália, né, uma polo, e eu aqui me estressando, pra não dizer outra coisa. E olha que vida maravilhosa, eu tô aqui me ferrando e o cara tá prosperando. E eu olhei pra cara dele, e eu sempre recebendo o convite da construtora, e eu negando. Negando. Naquela hora, Por assim... insegurança, provavelmente. Porque eu sou capricorniana, né? Eu gosto muito das coisas muito sólidas. Eu gosto de trabalhar muito com a minha razão. Eu não dou um passo fora do... E aí eu olhava para aquilo, tipo, mas esse convite, olha, parece que é uma coisa que tá me chamando, né? Eu digo, escuta, como é que é para ser isso aí que tu é? Eu quero ser isso aí agora, eu quero fazer esse curso. Como é que é? Tem que fazer um curso,
Ele, não, tu tem que fazer um curso. Na hora eu abri o computador, já entrei no curso, já peguei o telefone, já conversamos um pouco. Ele saiu, eu segunda-feira já liguei pro meu convite, disse assim, olha, eu tô pensando de uma outra maneira agora, tô de férias, quando eu voltar das férias a gente vai conversar. Eu me desliguei da companhia que eu trabalhava, pedi um desligamento, consegui, e organizei a minha vida financeira para ficar 1 ano com o salário que eu tinha na conta. E aí eu fui dar o primeiro passo. E consegui, assim, dentro das minhas organizações, ir avançando. Só que a minha carteira de clientes corporativos era muito empresário, muita gente do tijolo de verdade. E essa construtora era muito drywall. Então eu demorei 3 meses para fazer a primeira venda. Aquilo para mim era uma frustração imensa. E onde que foi isso, Tati? Foi no plantão de vendas ali do Jardim Europa. Eu comecei a minha carreira na Goldstein. Entendi. No meio do caminho ela virou Cirela. E eu sou muito grata a eles até hoje. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com eles. E foi graças a eles que eu tô aqui até hoje. Certamente aprendeu muitas coisas lá que tu leva pra tua vida, né? Aprendi lá. Depois eu fui para outras imobiliárias que vendiam de tudo. Nesse meio tempo eu fui gerente de equipe. Né? Nos conhecemos numa dessas minhas transições de empresa. E aquele nosso amigo em comum sempre dizia, não, tu tem que trabalhar com fulano, com ciclano, com os guris, não sei o que, rarará. E eu estava envolvida com um negócio ainda montando empresas para um grupo americano, olha que loucura. E eu me lembro dessa época. Eu montava empresas como corretora para um grupo americano, sem falar inglês. Eu não falava inglês fluente, eu entendi o inglês e me comunicava com eles em espanhol. E aquilo era muito legal porque fluía. Então eu consegui montar 3 operações a nível de Brasil, na região sul, para eles aqui. E quando eu terminei o projeto, eu aceitei o convite da Multimob e estou aqui hoje. Maravilha. E Tati, eu até ia te perguntar assim, o que tu fazia antes de ser corretora de imóveis? Então foi trabalhar em Telefônica. Antes de ser corretora de imóveis, eu já trabalho desde os meus 8 anos de idade. Eu era modelo quando eu era criança, então eu fazia comerciais de TV. Olha aí, modelo, Tati. Eu era modelo, eu fui modelo até uns 20 anos mais ou menos. Eu trabalhava muito nessa área de comerciais de TV, então por isso que hoje eu gravo muito vídeo, eu tenho muita facilidade ali chegar em frente à câmera e gravar e falar, porque pra mim sim, tá no teu DNA, tá no meu DNA. Tinha um programa de televisão de tarde que eu participava dos bastidores, então eu tinha um trabalho, eu estudava e tinha o meu dinheiro já desde pequena. Então depois que eu fui mãe aos 15 anos, eu fui mãe muito jovem. Você foi mãe com 15 anos, Fui mãe Tati. aos 15 anos, me casei com Olha 15. Aí. Então isso é uma história que faz parte de todo esse conjunto de ações da minha vida. E certamente você amadureceu muito mais cedo. Nossa, eu acho assim que essa maternidade, a nossa profissão, a gente tem grandes projetos profissionais. Eu posso dizer assim que o meu maior projeto profissional foi a maternidade. Esse projeto é o projeto assim que foi por ele, depois foi pelo outro, foi pelo meu segundo filho. E é por eles que eu sou quem eu sou, faço o que eu faço. E, enfim, é sempre pelos filhos, né? A gente quer dar o melhor. Meu primeiro filho, eu praticamente não vi crescer, porque eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. Eu tinha esse trabalho ainda que eu seguia fazendo trabalho de modelo fotográfico na época. Eu viajava muito para São Paulo, fazia muita propaganda de outdoor, de roupas de marca, enfim. Que legal, eu confesso que eu não sabia disso, Tati. Isso, nossa, e eu... Que orgulho, né? Ai, nossa, muito. Eu tenho até lá umas fotos, depois outro dia eu te mostro. Que ótimo, quero ver sim, quero ver. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Daí, nessas minhas idas a São Paulo, eu conheci um pessoal que importava artigos esotéricos, enfim. Mas e quem que ficava com o filho? Minha mãe. Sou filha única por parte única. de mãe, né? Por parte de pai eu tenho 2 irmãos. Mas a minha mãe, assim, sempre abraçou comigo a causa. Então, meu Deus do céu. Ele é muito ligado a ela até hoje, assim, né? Como se eu fosse a irmã e ela mãe. Sim. Mas eu, desde que ele nasceu, eu tinha uma casa, eu tinha um marido, eu tinha uma família, eu tinha que honrar todos os meus compromissos como mulher e como mãe. Então, isso pra mim foi sempre muito desafiador. E ainda trabalhar na parte profissional paralelo, né? Então, eu conheci em São Paulo um pessoal que trazia um material esotérico da Índia. Então, quando eu terminei essa função de modelo,
eu já estava de saco cheio de ficar nessas coisas, porque se te exige muito, era o corpo, era o cabelo, era isso, era aquilo, sabe? A gente tinha que estar sempre muito pressionada. Eu nunca desfilei em passarela, pela minha altura, mas a foto eu fazia, então eu ficava com 1,80 m nas fotos, no outdoor, era bem engraçado até, bem legal. E aí eu me envolvi com esse negócio de trabalhar com artigos esotéricos a nível de Brasil. Incensos, aqueles aromatizadores, enfim, faziam... Acho que eu fiquei uns 4 anos envolvida com esse negócio. Então a virada de chave do que tu decidiu ser corretora ali foi perceber o que, assim, que te chamou a atenção de ser, é isso? A virada de chave porque tu estava segura, né? A virada de chave foram 2 viradas de chave. A primeira, quando eu recebi o convite dentro da construtora, eu trabalhava toda a parte de TI deles. Então todos os plantões de vendas que a gente vai já hoje, tinha acesso ao que acontecia. Era eu quem montava. Entendi. Todo o link interligando com São Paulo, com outro, era eu quem montava dentro das construtoras. Então dava algum problema no link, eu ia lá na TI. E essa pessoa me dizia, pelo amor de Deus, tu tá estressada com esses negócios aqui, tu tem, cara, olha pra ti, tu tem toda condição de ser corretora de imóveis. Tá vendo aquele senhor ali? Era um senhor já de idade, cabelo branco, sei lá, devia ter uns 70 anos, cheio de umas caixas assim, porque a linha MAP, que era o médio, alto padrão, eram umas caixas pretas lindas quando a gente vendia Jardim Europa, né? Ele tinha com umas meia dúzia daquelas caixas. Será que era Louvre, o que era que ele tinha vendido, que estava lançando? Eu disse, meu Deus do céu! Ele disse assim, ele ganhou não sei quanto esse mês. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu não consigo dar essa... Então eu já estava tentada. Então quando o Fábio, meu amigo, esse corretor, chegou e disse, cara, o que tu tá trabalhando aí, se estressando, tu tá de férias? Ele estava muito tranquilo para uma sexta-feira. E cheio de patrimônio, e eu pensando assim, meu Deus, eu posso ser que nem ele ou até mais, e tô aqui me ferrando, estressada, eu tenho que ter coragem. E ainda eu tive que ter coragem de chegar pro meu diretor da empresa e pedir para ele me desligar, para eu poder receber o dinheiro e ficar com o meu dinheiro guardado lá, vivendo por 1 ano, sem fazer a primeira venda. E tu te arrepende daquela tomada de decisão ali naquele Zero chance. Eu me arrependo de não ter começado lá uns 3 anos antes, quando eles me convidaram. E o momento que tu começou no mercado imobiliário era um momento que o mercado de lançamento estava dando um boom, né? Bombando. Aquele Jardim Europa fazia fila para comprar. Era uma coisa louca, era uma coisa absurda, assim. Nós vendíamos Louvre num container na Túlio de Rose. Onde é o Louvre? Sim. Era um container, um trailer, tipo um X. Sim. Eu nunca mais vou me esquecer que tinha um sorteio no plantão ali das bolinhas, quem era o 1, quem era o 2. Normalmente eram 2 pessoas no plantão. E eu me lembro que chovia muito. Eu tirei o número 2. Aí a minha colega, sei lá se ela foi fazer a unha, foi fazer o cabelo, ela disse, não vai chegar ninguém, né? Encostou uma caminhonete maravilhosa, importada. Cheguei lá, mostrei, era tudo assim na parede, não tinha nada. Não tinha nada, container. E isso aqui vai ser em frente, vai ter o parque, narará. Vendi um Louvre. E quanto que foi de comissão? Na época foi 14, 15 mil reais. Numa venda. E como foi pra ti essa sensação? Foi maravilhosa. Essa foi a tua primeira venda? Não foi a minha, já foi a minha segunda. A minha primeira venda foram 3 vendas no mesmo mês. Porque quando eu saí da construtora, eu fui trabalhar na Noblesse, que é uma imobiliária que vendia de tudo. Sim. Então, todas aquelas fichinhas, que a gente tinha umas fichinhas no plantão, eu levei pra lá e comecei a ligar, ofertar outros produtos. Então, eu me lembro que no primeiro mês eu tive 3 vendas assim e eu ganhei muito dinheiro. Eu não sabia nem o que ia fazer com aquele dinheiro, eu fiquei até preocupada, digo, meu Deus, eu não sabia que era tão fácil. Porém, eu sempre tive muito a consciência de que eu não tinha mais garantias. Então, a minha vida de lá pra cá, o cartão de crédito era usado em emergência. Sim, eu pagava tudo à vista, era o carro que comprava à vista, só minha casa que eu financiei. Então, a minha vida, ela é uma vida paga com o que eu tenho. Planejamento financeiro, né, Tati? Exatamente. O quanto é importante para um corretor de imóveis ter um planejamento financeiro, né? É muito importante. Porque às vezes vem aquela comissão alta de várias vendas e tu não pode contar que todo mês vai ser isso, né? Não tem condições, não tem condições. E muitos profissionais se perdem nisso, né? Sim. De fazer várias vendas, gastar e achando que no mês seguinte vai ser igual. Sim. E aí dá um passo maior que a perna e quando Sim, vê... eu me lembro que teve nesses 14 anos eu fui gerente de equipe. E aí os meus corretores que vendiam e ganhavam lá 10 mil de comissão, sumiam 2, 3 meses. Sumiam, torravam todo o dinheiro e voltavam me exigindo plantão. Os melhores plantão, assim, eles queriam estar. Eu digo, não senhor, tu sumiu 2, 3 meses,
Agora, quem estava aqui ralando é quem vai pro plantão, tu vai ter que me mostrar agora o trabalho para poder ter o mérito de entrar no plantão. Ainda tinha que ter a gestão das pessoas. É bem complicado. Complicado. É gestão das pessoas que não têm salário. Sim. Isso é muito complicado. É muito complicado. Tu cobrar de um autônomo, né, exigir, ter uma excelência na exigência de uma pessoa que não tem salário. Então, tudo isso tu tinha que ter muito tato. Os meus corretores sempre foram muito ligados a mim. Tanto é que quando eu troquei de empresa, eu levei a equipe inteira atrás de mim. E não é que eu levei, eles foram. Eu não convidei para não ficar. Sim, mas aquele ditado segue o líder, né? É. Vocês quando te vê como um líder, então, as pessoas eu seguem, sempre tive um excelente relacionamento com a minha equipe. Eles sempre respeitaram muito as minhas orientações, as minhas dicas. Todos prosperavam. E assim, ó, eu não tinha hora. Eu pegava o meu carro aqui, ia lá em Atlântida vender Rossi Atlântida, o outlet da Atlântida, da Rossi, lembra que tinha? Lembro. E não tinha hora, eu saía com um, com o outro, então era uma loucura assim a minha vida. É uma verdadeira adrenalina a nossa profissão, né, Tati? É uma adrenalina, é uma cachaça que nos outros. Eu não me vejo em outro lugar. Depois que você entra é difícil de sair, né? Não consigo. Tati, e o que mais te encanta, assim, em ser corretora de imóveis, assim, que te comove, além do dinheiro, é claro, mas chega um momento que você não trabalha mais por dinheiro, você tem que ter algum amor muito maior do que provavelmente o dinheiro, né? Eu acho assim, que o que mais me motiva é o desafio de resolver a dor do meu cliente. Eu acho que o desafio de tu dar a solução para aquela família, para aquela pessoa, isso aí tem um valor, a comissão, o dinheiro que entra é um preço. É um preço, faz parte do processo, entendeu? Sim. E o que tu me disse essa semana que foi uma mensagem que me marcou muito na questão de trabalhar, lembra? Você recorda a mensagem que você me falou? De Rodrigo, tu falou assim, Bortoli, eu trabalho, eu não penso no dinheiro, o dinheiro vem automático para mim. O dinheiro vem automático. E é isso, quando você trabalha pensando só, focado em ajudar o cliente, né? Ajudar o cliente. O dinheiro é uma consequência do que tu escolheu para ti. O dinheiro vem ao teu encontro, então tu não precisa pensar no dinheiro, tu só tem que executar o teu trabalho. Sim. E Tati, por que tu decidiu assim, entrar na Multimob? A gente já se conhecia e tudo mais. Aliás, você é a primeira corretora da Multimob. Sim, eu sou a primeira corretora. Eu me lembro direitinho quando a gente começou lá na salinha, lá no quinto andar. 508, né? Muito orgulho de estar aqui hoje nessa empresa com toda essa fachada aqui de frente para 24 de outubro. Fazer parte dessa história, assim, me enche de orgulho. Eu encho a boca para contar para as pessoas que eu sou corretora da Multimob, né? E o que me levou... Tu faz parte de todo o crescimento. E agora eu vou te contar um segredo, e vou contar um segredo para todo mundo que estiver ouvindo aí. Quando o nosso amigo Ricardo, ele dizia, tu tem que trabalhar com os guris, porque os guris... E a gente tomava os cafés, a gente se encontrava até para tratar da minha contratação. E eu estava me desvinculando lá do grupo, né, que eu montei o projeto. Lá, né? Eu me lembro. E aí... Vocês estavam assim num sábado, eu tenho Aliás, tu se virava em... Desculpa te interromper, mas tu se virava em 10, né? Era uma loucura. Aí tem um detalhe, no meio disso tudo eu sou síndica. É isso que eu ia lembrar, você se lembra que você era mãe, dona de casa... Filha, síndica, esposa, dona de casa, síndica, daí tem que malhar, tem que fazer os cursos. Viajava. E era corretora de imóveis. Era corretora. Cara, é uma loucura. E eu sou a louca dos cursos, né? E às vezes mais isso. Eu faço 2, 3 cursos simultâneos. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir a 1 e assim eu vou fazendo. Eu adoro estudar. Eu acho que assim, isso é uma coisa até fazendo um parênteses. O corretor que não treina, não estuda, não se aprimora, ele tá fadado ao fracasso. Né? Infelizmente. E na velocidade, né, Tati, que o mundo vem girando, agora tá vindo a inteligência artificial. Inteligência artificial, só que assim... E quem não tiver atualizado, né, Tati? Não vai prosperar, não vai prosperar. Quem não tiver na frente das câmeras gravando vídeo no YouTube, no Reels, não importa, tem que estar na vitrine. E tu sabe que eu conheço muito corretor de imóveis, mas sem dúvida nenhuma a corretora que eu conheço pessoalmente, que mais busca desenvolvimento, estudar curso, realmente é você. E isso me inspira muito pra mim, porque eu acabo buscando também, eu como líder, ela tá fazendo, eu preciso fazer também. Sim. Né? E me motiva muito isso. Então eu tenho uma admiração muito grande da minha parte. Muito obrigada. Contigo. E assim, ó, a questão da virada de chave oficial para ter os resultados que eu tenho desde que eu entrei na Multimob. Eu tô aqui há 4 anos. Mas o que te chamou a atenção lá atrás? O que me chamou a atenção lá atrás era o seguinte, vocês eram 3, né? Sempre com muito volume de negócio. Porque você Parecia umas mulheres gigantes, Não, vocês sempre trabalhavam muito no digital.
Sim. Muito forte. Isso Sim. aí, quando eu cheguei aqui, eu entendi, aí eu fui entender o porquê. Porque, imagina, eu trabalhei, eu não vou citar nomes, mas eu trabalhei em outras imobiliárias, uma coisa muito... Entrou do site, entrou do portal, entrou, tu te vira se der, sabe? A gente tinha que se virar. Se virar, não, era assim. A batida a coisa não fluía. E tem algumas que seguem assim, infelizmente, até hoje. Só que eu enxergava vocês naquela dinâmica. Eu tenho 2, 3 visitas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ainda eu pensava assim, eu digo, meu Deus, pra que eles... Será que é verdade que eles fazem todas essas visitas? Ou eles estão falando isso pra me impressionar, pra eu vir pra cá? E eu ficava pensando. E nós somos os pioneiros no digital em Porto Alegre. Os pioneiros. Aí, quando eu entrei, eu me lembro que o Dinho me xingava muito, ele dizia que eu tinha muito aquela veia da linha mais popular, que a imobiliária era a Multimob era uma imobiliária de médio alto padrão que eu tinha que me desapegar, de querer ajudar, né, certos tipos de negócios que não... É verdade. Que o trabalho que dá para X mil reais é para o duplo milhão, é a mesma coisa. E aí eu demorei um pouquinho, mas eu consegui. Eu venci. E aí eu me lembro que teve um dia... Era um sábado, eu tive que pedir ajuda para 2 pessoas. Uma era o Jabur, que trabalhava com a gente, e a outra era, eu não sei se era tu, era o Dinho, que foi atender para mim. Porque eu tava com uma média de 7, 8 visitas tarde. Eu me lembro que eu atendia várias vezes para ti. Numa tarde, eu não tinha como estar em 2 lugares, 3 ao mesmo tempo na tarde, e as pessoas marcavam aquele horário e tinha que estar lá. Então, eu fui entender a dinâmica da imobiliária. E uma coisa assim, que me mantém aqui, nesses 4 anos, é que vocês priorizam muito o caráter da pessoa, dos colegas, priorizam muito, os resultados vêm depois. Vem depois. Vamos dizer assim, os números importam, lógico que importam, para mim, para ti, para qualquer um, mas a questão da postura, da ética, valorizar as pessoas, trabalhar o teu emocional, tu tá bem, tu não tá bem, vamos te ajudar, tamo junto. Isso aqui tem aqui. E não é em qualquer lugar que tu encontra. Né? Isso é uma coisa que me prende muito aqui também. E a gente tá sempre junto, literalmente, afinal a gente senta ali no meio, né, Tati? Sim, sim. Toda hora falando de negócio, de cliente, de oportunidades. E como a gente sempre fala, a gente fez uma imobiliária para os corretores, né? Então nada mais justo do que vocês serem super bem tratados para que vocês possam entregar o melhor de vocês para os clientes. Para os clientes. De vocês. Para os clientes. Os meus clientes viram meus amigos, eles viram meus amigos íntimos, assim, da gente trocar mensagem, não tô bem, pensei em ti, assim que a gente fica. E isso não tem dinheiro, isso não tem. Eles viajam, me mandam foto. E aí vem aquelas indicações maravilhosas, né? Meu Deus do céu. E aí uma outra virada de chave foi que na pandemia, eu me lembro direitinho, eu tinha feito um investimento, eu me descapitalizei total em março de 20. Eu tava assim, tipo zerada. Capricorniano não tem medo de ficar zerado, porque ele sabe que ele vai buscar. E aí fechou tudo, e eu disse, meu Deus, e agora? Eu tô cheia de compromissos, e os contratos todos caíram naquele mês. Sei lá, eu perdi 3, 4 vendas. É uma verdadeira adrenalina. Alguns milhões eu perdi naquele mês, mas daí eu pensei assim, eu não vou me desmotivar, eu não posso, eu tenho que me centrar. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que me aprimorar. Eu tenho que superar isso aqui, eu tenho que melhorar. Eu pedi dinheiro emprestado, pedi cartão de crédito emprestado, eu me matriculei em 2, 3 cursos, eu apliquei aquele ano todas as técnicas que eu aprendi nos cursos, eu gastei 60% do dinheiro que eu consegui em treinamento. E eu me lembro, Tati. E eu apliquei a maior venda da imobiliária, foi a minha venda aquele ano, Sim. A primeira maior venda foi a minha venda aquele ano, aplicando as técnicas. Sim, e foi uma super venda, e aliás, histórica. Esse cliente é meu amigo até hoje, a gente estava falando aí esses dias, agora há pouco tempo. Se ele vai assistir esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando. E olha como que é o mundo. Onde foi que tu... como são as coisas, aliás. Onde foi que tu começou no mercado imobiliário a trabalhar? Em que bairro de Porto Alegre? Jardim Europa. E onde foi o imóvel de maior valor que você já vendeu? Não, isso aí foi o segundo maior valor, né? O primeiro maior valor foi em 2020 na pandemia. Entendi. O segundo maior valor foi no Jardim Europa, a cobertura do Porsche. A maior cobertura lá do Garden House. E eu me lembro do Tree House, né? Do Tree House. Tree House de frente pro parque ali. E eu me lembro que eu vendi essa cobertura pelo WhatsApp.
Eu vendi essa cobertura dentro do showroom, com o gerente de produto, mostrando, fiquemos 1 hora e pouco mostrando cada decorado e cada parte da infraestrutura. E foi uma luta e a gente conseguiu fechar. E aí já tinha muita confiança do cliente contigo muita também, né, confiança. Tati, na tua profissional, quem muita você confiança. É, né, Ele já investia comigo há algum tempo, vários imóveis aqui em Porto Alegre, e foi um diferencial, eu poder vender pelo WhatsApp para ele, né? E sem dúvida foi o imóvel mais caro já vendido no Jardim Europa, foi essa cobertura que você fez. Mas Tati, a Tati profissional é aquela mulher guerreira, vai pra cima, não tem ruim, batalha pra caramba, já contou um pouco da tua história. Mas e a Tati, quando está naquele momento de folga, que tá em casa tranquila, o que a Tati gosta de fazer, assim? Que esporte, que passeio, onde gosta de ir? Quais são as coisas que tu mais gosta nos teus momentos de lazer, realmente? Eu gosto de ler. A coisa que eu mais gosto, eu gosto de ler. Eu gosto de praia, eu gosto de surfar. Eu quero muito, em curto espaço de tempo, estar trabalhando no litoral. Outro estado para cima. Outro estado para cima. Então tu gosta de praia, obviamente. Gosto de praia, eu gosto de surfar, eu gosto de estar em contato com a natureza. Contato com pessoas, então tem que ser uma praia com muita gente. Que eu consiga a minha profissão ali em contato, consiga praticar o meu esporte. Sou mãe 24 horas. Sou mãe, sou Uber, né? Levo, busco, tô sempre ali em cima. Trata a minha mãe, assim, imensamente, né? É isso, e família é isso, né, Tati? O Leandro, quando chegou na minha vida, eu já estava separada do meu primeiro casamento e ele pegou o Juan pequeno, com 12 anos. Então o Juan, hoje ele teoricamente é o pai, entre aspas, do Juan, né? Ele trata o Juan como se fosse um filho. Sim. Né? Eu vejo, assim, pela amizade ele é muito amoroso, muito família, Sim. assim. Então, assim, as duas pessoas hoje que me dão muito suporte é a minha mãe e ele. Nessa parte, assim, de familiar, né? Gosto de praticar academia, praticar esportes, né? Contato com a natureza, enfim, a gente se vira como pode. Acorda às 6, vai pra academia, lê um livro, depois vem trabalhar. E essa é a nossa vida. É isso aí. Mas o surfar faz parte do teu hobby preferido, dos preferidos. Desde os 12 anos de idade. Eu comprei uma prancha, nunca mais vou me esquecer, eu era criança. E era plataforma de Tramandaí, mas eu não sabia nem que tinha que passar parafina em cima daquilo ali. Um marzão lá atrás, eu sabia nadar, sempre soube. Botei o more, botei os pés de pato e o more ficava assim em mim, eu não conseguia parar em cima. Entrei mar adentro. E não é tão simples, né? Entrei mar adentro, remando, aquilo demorei, 40 minutos para chegar lá atrás. Aí quando eu chego lá atrás, vem vindo uma onda assim, e eu não entendi o que ele estava entrando para dentro. Ele estava escapando porque ela ia fechar inteira. E eu assim, que bobos, essa onda é melhor que vai vir. E eu vou descer essa onda. E desci mesmo, desci até o fundo do mar. Tomou muita água essa Cravei os pés de pato na terra, perdi, voltei assim, ó, capotando até a ponta. Até areia, apavorada, tinha água no cérebro. E sabe o que eu fiz? Chorei um pouco, porque eu achei que eu tava morrendo, né? Voltei à terra, assim. Quer saber? Isso não vai me vencer. Eu vou na surf shop de tarde e vou comprar os pés de pato. Daí eu contei o que aconteceu. E o cara ia parafina. Eu digo, mas eu acho que é isso. Eu acho que isso não me grudou no more. E aí eu segui no esporte. Lógico que a gente respeita a altura das ondas, enfim, o mar gigante não é pra mim. Mas eu amo. Eu amo, amo, amo. Maravilha. Tati, tu, enfim, a gente estava falando antes, tá sempre estudando, buscando, tá sempre lá na frente de todo mundo, querendo sempre ser tendência no mercado, e tu é uma referência no mercado imobiliário, não só de Porto Alegre, como do Brasil. Mas queria te perguntar o seguinte, como tu te vê daqui 5 anos? Onde tu vai querer estar daqui 5 anos, Tati? Bom, voltando um pouquinho, eu comecei a ser reconhecida a nível aqui na nossa cidade, em outros estados. Hoje eu tenho relação Você é referência no Brasil com hoje. O estado inteiro, o Brasil inteiro. Eu tenho muita gente. Foi quando eu fiz um treinamento e nesse treinamento eu entendi que eu sou uma marca. Quem é a Tatiana Langer? Tatiana Langer é uma marca porque sites mostram os imóveis por aí, né? Enfim. A internet tá aí. Eu vou comprar de quem? Eu vou comprar da consultora. Não, eu vou comprar da fulana.
fulana é referência aqui na minha cidade. Então eu invisto muito no meu marketing, porque eu sou uma marca. Daqui a 5 anos... E pessoas compram de pessoas. Pessoas, né? compram de pessoas, se conectam com pessoas. Então daqui a 5 anos eu imagino estar com mais reconhecimento a nível de Brasil, que eu já tenho. Mas isso aí não é o que me importa. O que me importa é eu estar em frente ao mar, trabalhando no litoral. Pode ser Rio de Janeiro, amo Barra da Tijuca, pode ser Balneário. Eu quero estar na atividade, mas eu quero estar num lugar que eu goste, assim, que me acrescente. Tenho certeza que tu vai estar onde tu quiser, Tati. Onde tu for trabalhar, tenho certeza que tu vai ter muito sucesso e vai brilhar muito. Até se tu pensar em montar alguma filial pra lá, eu já tô aqui me candidatando pra vaga, então, tá? Sou o número 1. Vamos cogitar, olha aí. Isso é muito importante. Tenho certeza, Tati, que onde tu for, tu vai fazer a diferença e tu vai brilhar muito. Porque você é luz e nasceu para ter muito sucesso. Muito obrigada. Tati, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Digamos que você tivesse a oportunidade, imagina você lá, um outdoor gigante, e você tivesse a oportunidade de escrever uma mensagem sua naquele outdoor, que fosse um outdoor que o mundo inteiro estivesse vendo. O que você diria, Tati? Nossa, essa frase assim, agora sim, no meio da entrevista. É agora, tipo assim, nos 49 do segundo tempo, tem que ser algo de ti, do teu coração, do que é você, que o mundo olhasse e disse assim, foi a Tati que escreveu aquela frase. O que você diria para as pessoas? Eu diria que... Eu tenho 2 coisas para dizer, na realidade. Me veio na cabeça aqui. Que quem suportar o processo vai viver o propósito. Quem suportar o processo viverá o propósito. Isso tem tudo a ver com a nossa trajetória profissional. A nossa trajetória ou qualquer profissão, todo mundo passa por um processo. E os processos não são fáceis. Então, quem suportar vai viver o propósito. Essa seria o primeiro parágrafo do meu outdoor. O segundo parágrafo tem tudo a ver com o nosso dia a dia. De gravação, de vídeo, de ir lá dar a cara no empreendimento, na construtora. Ai, o que vão pensar de mim? Eu não tô nem aí o que vão pensar de mim. Porque a minha frase que eu carrego comigo, eu aprendi nesse treinamento, quando eu entendi que eu sou uma marca, essa frase me gravou. Quem não experimentar o ridículo, jamais viverá o extraordinário. Nossa! Essa é a frase que me marcou, assim. A gente experimenta forte. O ridículo gravando às vezes. A gente, né? Sim. A gente erra, né? Às vezes a gente não tá com uma roupa que a gente gosta, as pessoas te criticam porque elas não têm a capacidade de estar indo ali fazer aquilo que tu faz. Isso. Né? Quem tá no mesmo nível que tu ou superior, ele não tem tempo de botar defeitos. Isso. Mas eu não tô nem aí. Eu acho que essa frase é uma frase assim que marca muito a nossa profissão. E pra mim foi um divisor de águas essa frase. E tu pode repetir ela pra mim? Quem não experimentar o ridículo jamais viverá o extraordinário. Essa é a frase que eu carrego comigo, assim. Muito forte, Tati. Eu amo essa frase. Essa frase eu acordo já com ela pensando. E tu sabe que, pelo que eu te conheço, pensando no que ela quer dizer, isso tem tudo a ver contigo, realmente. Uhum. Realmente dá pra sentir que é uma coisa que vem, tipo, que combina contigo. Sim. Tati, quero te dizer que eu tenho muito orgulho não só de ter te conhecido, mas sim muito orgulho e muita gratidão de estar trabalhando contigo nesses últimos 4 anos. E eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa que tu é, pela mãe que tu é, pela amiga que tu é e por essa corretora extraordinária que tu é. Muito obrigada. Meu Deus, com honrado em ouvir tudo isso. Não, de coração. Eu tenho muita sorte, nós, Multimob, a gente tem muita sorte de te ter aqui. Porque você sabe que você
Como eu disse, você é referência já no Brasil inteiro, mas você é referência aqui dentro, onde as pessoas olham para você e se inspiram em você. Você é que está no topo sempre buscando tendência. Eu já ouvi isso de colegas e eu fico muito emocionada quando eu escuto isso. E todo mundo que está aqui sabe que é só me pedir, eu tô lá. Eu tô lá sempre pronta para ajudar. Isso. Porque tudo que eu sei eu gosto de dividir, porque quanto mais eu ensino, melhor eu fico. Mas as pessoas líderes e as pessoas de sucesso, elas ajudam, elas ensinam. E elas não se preocupam se alguém vai ser mais ou menos que você. Não. Porque elas estão sempre no topo, elas querem levar as pessoas junto com elas. Exatamente. Então, muito orgulho, muita gratidão. Nossa, eu que agradeço. E agradeço demais, porque posso te dizer, pra mim não foi fácil gravar essa entrevista aqui contigo. Olha, nem pra mim, eu vou aqui, te ser bem eu sincera. estou me tremendo aqui, porque afinal, você é uma gigante. Nem pra mim, porque, olha, me pegou num dia que eu tô com uma herpes na boca que eu mal consigo falar. Tá tudo certo. Tô me esforçando o máximo que eu posso aqui. Tati, tá tudo certo. Então, só orgulho, só gratidão de ti e que a gente possa juntos continuar trabalhando e fazendo uma linda história e a diferença se Deus na quiser. vida dos nossos clientes e no mercado imobiliário. É isso. É isso. Te adoro. Obrigada. Obrigado. Não vai nem carregar o Wi-Fi. Pode apostar. Não vai carregar o Wi-Fi. É verdade. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Uma loucura. Eu disse que hoje ia ser só uma entrevista. YouTube é isso Eu aí. sabia que hoje ia ser. Tem a cara com uma herpes, só Deus. Tati, tá linda, maravilhosa. Pronto. Com licença. Tá linda, maravilhosa. E eu vou dizer, tinha que ser contigo essa entrevista. A segunda temporada eu tinha que começar contigo. Então tá, vambora. Sabe comigo. É isso. Eu É vou isso. essa camisa de seda. Isso.